Olá amigos do canal Veículos, Carros e Motos, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto deste vídeo aí, que vamos falar sobre, novamente, vamos conversar um pouquinho sobre carros movidos a bateria, né? Os conhecidos carros elétricos, né? E vamos conversar um pouquinho a respeito do que é realmente motor, né? Para a gente ter uma percepção de como a gente é enganado aí por tantos vigaristas que tem no mundo. Tá bom, amigos? Eu vou gravar aqui, mas tem um ventinho aqui, vamos ver se o áudio aí não for atrapalhado pelo barulho do vento, né? Que ele bate aí no microfone. Esse aqui tem dois microfonezinhos ali, né? Pode pegar o vento, ó. Bom, oremos. Vamos torcer para que não tenha muito barulho aí com o vento. Mas antes de começar o vídeo, você que está assistindo aí o canal pela primeira vez aí, se inscreve aí, né? Não custa nada aí. Se você gostou desse vídeo, do assunto, ou já visitou outros vídeos no canal, se inscreva aí, né? Tá bom? É só apertar o botãozinho vermelho aí no teu aparelho aí, e já é inscrito, é de grátis, não custa nada. E comente, compartilhe, deixa aí tua visão de mundo, tá bom? E vocês que são aí, amigos e amigas aí que são inscritos aí, comente, compartilhe, deixa o joinha, né? Comente aí, tá bom? Participe. Vamos conversar a respeito dessas coisas que a gente é muito aí ludibriado, né? O tempo todo. E esse vídeo vai ser só um bate-papo, né? Não vou aqui colocar muita coisa, né? É só uma conversa a respeito do que está chegando aqui no Brasil e que já está em certo nível aí, pequenininho ainda, mas já está fazendo barulho no mundo, né? Que é o carro movido a bateria. Tá bom? Já se inscreveu? Beleza? Bom, vamos ver, se não atrapalhar o vento aí, vai ficar este vídeo mesmo. Eu vou falar aqui, carros movidos a bateria, né? Vamos ver se a câmera pega aqui. Que tem a ver com isso aqui também, que eu fiz no outro canal, né? Que é assunto a respeito de eletricidade, né? Tensão, potência. Mas aqui nesse canal eu falo, a gente tem a prioridade é falar sobre veículos, né? Carros, motos, principalmente. E hoje em dia a gente tem muito envolvido aí com esse negócio de carro movido a bateria, né? E motor. Cabe esclarecer aqui que na eletricidade não existe motor, tá bom? É estranho, né, dizer isso, né? Mas na eletricidade não existem motores. O motor, na concepção e no conceito, ele não é uma coisa que só faz o movimento de girar, tá? O motor, ele tem que se autoproduzir, ou seja, ele tem que pegar uma fonte de energia, produzir a própria energia, usar ela, gastar ela e transformar ela em força mecânica, né? Ou qualquer outro tipo de força. Mas ele tem que ser móvel, ele tem que se deslocar. Ele é motor, automotor, que a gente conhece, né? Porque ele vai para qualquer lugar, tá? E produz a própria energia que consome, tá? Então, na eletricidade isso é impossível. Não existe isso em eletricidade, tá bom? O que existe na eletricidade é a conversão mecânica, que é você pegar uma energia que já está produzida e gastar ela, consumir ela, tá? Ou seja, o motor elétrico, ele não produz a eletricidade que consome. Ele consome aquela eletricidade fornecida de uma fonte fixa. Todas as fontes de eletricidade são fixas, tá bom? A usina hidrelétrica, a usina nuclear, a usina térmica, a usina solar, a usina eólica, são todas fontes de energia fixa, tá bom? Então a eletricidade não se produz andando, tá? Então não existe o automotor, então não existe motor envolvido nesse processo. Existe um conversor de energia, que pega uma energia que já está ali e converte em eletricidade, tá? Então a eletricidade, ela, hoje em dia, ela é jogada
por todo o território, através de cabos, né? E chega até os locais onde é consumida. Mas não é o motor que faz isso. Tá? Seria uma coisa, claro, teria que pegar, vamos imaginar assim, hipoteticamente, que se pegava água, aí tem um detalhe a respeito de geração de eletricidade. Com exceção das duas fontes que dizem que é nova, que é a eólica, que não é nova coisa nenhuma, a eólica foi uma das primeiras a ser usada, e a de captação solar, né, fotovoltaica, no caso do gerador eólico, ele usa água para refrigerar a turbina lá e coisa, mas é muito pouco, mas usa água. A energia solar, em algumas situações ela usa água, mas em outras não precisa usar água para refrigerar. Depende muito do tamanho provavelmente da usina, né? Mas em algum momento vai ter água, tá? Mas as outras fontes de energia são todas movidas a água, tá? A nuclear, a hidráulica, a térmica e a de gás natural. A gás natural não é a fonte, né, mas a refrigeração, tá bom? Então, todos dependem de água. Já esse é o princípio da eletricidade, da fonte de eletricidade. Mas aí surgem as questões aí a respeito de mobilidade, né? Do que é crível a respeito de motor, de veículos movidos a bateria. Na verdade, a única coisa que a gente vê por aí é merchandising, é vender uma ideia falsa de ecologia, né? Não existe ecologia no sistema de produção. O sistema de produção precisa destruir a natureza, tá? É impossível você fazer qualquer coisa que você não destrua algo. Então, não existe essa coisa de proteção de camada de ozônio, de que nós vamos perder oxigênio e vamos ganhar gás carbônico. Isso é tudo mentira. Os elementos químicos a gente não cria. Eles já estão todos aí. Hoje falo muito, condeno o petróleo, né? Mas sem petróleo eu não teria esse caderno aqui, essa caneta, não teria essa câmera, essa parede que eu estou aqui, sem petróleo eu já teria certo problema de ter ela, porque eu preciso de energia para fazer o material que vai aqui, né? Cozinhar a argila, transportar os minérios que fazem cimento, cal, tudo mais. Sem petróleo, isso aqui era inviável, tá? Do jeito que é hoje. Então o petróleo é essencial para tudo. Mas o que tem no petróleo? O petróleo, se ele está lá no fundo, em algum lugar, o que ele é? Ele é basicamente carbono. Então, na verdade, o que o petróleo fez? Ele capturou o carbono da natureza e afundou. Aí tu pega o petróleo, o carbono, assim, para falar, já mais um outro assuntinho, o carbono ele está em tudo, nós somos carbono, as plantas são carbono. Onde não tem carbono, não tem verde, tá? Já começa por aí. Se tirar o gás carbônico, não tem natureza verde. O que o petróleo fez, na verdade, ele capturou os organismos e pelos movimentos da Terra, esse petróleo foi afundando, esse material todo foi afundando, foi compactando e a pressão transformou nesse óleo escuro, que é basicamente carbono. O que mais tem no petróleo, dos elementos químicos, é carbono. Mas, se já estava na natureza, foi profundo e está sendo tirado de volta, a gente não está devolvendo o carbono para a natureza, que está faltando, para produzir mais oxigênio. Porque a conversão gás carbônico e gás oxigênio depende dos dois elementos, né? A fotossíntese não se realiza com um ou com o outro, se realiza com os dois, oxigênio e carbono. Então precisa dos dois elementos químicos presentes na atmosfera para que essa fusão e essa reconversão, né, entre os gases, eles se realizem naturalmente. E onde tiver esses dois elementos em abundância, o gás carbônico ele é uma mixaria, né?
mas a abundância dele vai ter verde. Se tirar o gás carbônico desse ambiente, dessa atmosfera, num determinado raio de ação, não vai ter verde. Então o gás carbônico é fundamental para a vida, para a natureza. O fato das cidades serem poluídas ou coisas que tais, não é culpa dos gases, é culpa humana, né? Nós é que somos estúpidos, né? E fazemos poeira e fuligem de tudo. O gás carbônico, ele tem seus predicados, né? E prejudica localmente. Se você fica com o motor ligado dentro de uma garagem fechada, hermética fechada, vai dar problema, porque você vai começar a acumular tanto gás que você vai desmaiar ou morrer, né? Mas isso são coisas miudinhas, pequenininhas. A natureza não está nem aí para você, se você morreu dentro de uma garagem. A natureza é tudo que você vê aqui, e ela é uma amplidão, uma imensidão. É evidentemente que a gente não pode, para ter essa vida moderna que nós temos, ofender tanto a natureza como a gente ofende, principalmente o verde, né? Mas a mentira de que, por exemplo, o carro movido a bateria vai realmente solucionar o problema, não tem mentira mais esdrúxula para botar um negócio funcionar. Que a única coisa que essa gente quer é vender um produto deles. Não está nem aí para ecologia, para quantos animais vão morrer, quantos humanos vão passar fome, não está nem aí, é conversa mole. O problema é que se condenarem o petróleo, e de repente alguns países malucos começam a fazer leis proibindo extração de petróleo, muita gente vai morrer. Porque essa vida moderna que está aqui sem petróleo, meus filhos, não vai muito longe. É básico de ver. Essa comunicação que nós temos aqui sem petróleo é impossível. Ela não se daria de forma alguma. Porque não existe outro elemento na natureza capaz de se transformar em tantas propriedades, em tantas coisas. A telecomunicação é basicamente petróleo, ela depende de tudo. Para gerar energia, para fazer os equipamentos, para transportar os equipamentos, para espalhar isso por tudo quanto é canto. Sem o petróleo, isso se torna inviável. O mundo não vive, não sobrevive, mas eu posso botar aqui uns 6 meses, se vamos banir o petróleo da vida humana. Não sobrevive 6 meses esse tipo de vida que a gente leva. Ou a gente volta a ser caçador, que é o que seria correto, viver na natureza, como a gente devia fazer, ou a gente inventa outro produto químico que seja tão melhor que o petróleo. O sol não é. O sol não vai mudar a vida de ninguém. O sol está aí, ele é o grande gerador de energia, né? Ele que produziu o petróleo, na verdade, foi o sol. Mas ele não é uma matéria que a gente toca, que a gente pega, que a gente manipula. Ele só fornece energia. E energia sem um fim prático, ela se torna inútil do ponto de vista ambiental. E para nós, como seres humanos, o sol é a fonte básica de energia. Mas ele somente, você só pegar sol não resolve. Você tem que tirar o sol de algumas outras coisas, dos vegetais, dos animais, né? Do petróleo, da cana-de-açúcar, dos peixes, né? Então a gente tem que ter o petróleo o tempo todo. Qual é que é o problema real por trás de tudo isso aí? Eu creio que é a fadiga evolucional. Nós estamos num ápice de curva evolucional, que o que a gente faz hoje em dia, ele parece que já perdeu um pouco do sentido de ser, né? E vamos inventar coisas novas, né? Aí sai esses malucos aí vendendo umas ideias antigas, que nem carro a bateria, uma ideia de 150 anos, que hoje vende com... você pode ter GPS no carro, você pode ter, em vez de vidro, retrovisor de câmera, você pode ter o capeta no carro. Só bobagem. O que a gente precisa, na verdade, é o uso consciente das coisas. Não tem problema nenhum de usar veículos com motores de verdade. Porque tem um detalhe a respeito do motor. Como eu disse para vocês no início, o motor, não existe motor elétrico, existe conversor de torque, que é pegar, conversor mecânico de torque, né?
Você pega uma fonte de energia e transforma em energia mecânica, somente isso. O motor, automotor, ele não, ele gera a própria energia e gera uma fonte de energia que ele mesmo consome e parte sobra como força mecânica, né? Mas ele é autotransportável, ele é autossuficiente, ele liga e fica sozinho ligado. Pode tirar tudo em volta dele. Se continuar ali a alimentação dele, ele vai continuar funcionando. O motor elétrico não. Então, quais são os motores que existiram e existem até hoje? São só dois. É o motor a combustão e o motor a vapor. Tá? São só esses dois que convertem a energia em força mecânica e podem ser movidos. E não existe outro motor. Nada. É só esses dois. No caso da eletricidade, a gente já tem um exemplo de como funcionaria a eletricidade móvel fixa, que é os trólebus aí, os ônibus com eletricidade, né, que andam pelas ruas com aquele braço lá, né? Ele está ligado na rede elétrica e vai para qualquer... Mas ele tem um caminho, ele só pode ser usado naquele sentido. O trem é a mesma coisa, né? Então você pode usar só no mesmo sentido. Então você não pode ter variação, ou seja, você não pode ter um veículo desse elétrico aleatório, que possa funcionar constantemente, sem preocupação nenhuma, com carregar, descarregar, aguardar, nada, só pega, liga e vai. Mas ele tem uma direção, então ele está num caminho fixo e não pode sair daquilo. O carro a bateria, movido a bateria, ele tem essas vantagens e desvantagens de ser um veículo que pode ser movido a eletricidade, mas ele tem as limitações básicas da energia, né? Você não transporta energia, a pré-carga de energia, você transporta energia pronta. Toda a energia que o veículo vai usar já está ali no veículo. E aquilo vai diminuindo, quando diminuir, acabou. Já num veículo automotor, não. A energia, tu pode usar ela vai ser sempre o mesmo padrão e acabou. Parou ali, bota 1 litro de gasolina e sai a milhão por aí. Não muda nada. Tá? Você não precisa botar de 100 litros, 100 litros. Bota 1 litro e sai andando igual. Um carro a bateria, você não pode botar 1 kW, que ele não vai funcionar. Você precisa botar 20, 30 kW para que ele consiga ter eletricidade suficiente para gerar a força mecânica no motor. E fora isso, infelizmente, o que se perde, na verdade, com esses carros movidos a bateria é a independência energética, que é uma coisa que nós estamos tão acostumados que a gente nem percebe que nós temos independência energética. Povão aí, classe econômica baixa, tem mobilidade e tem independência energética. Carro a bateria, não, isso desaparece, tá bom? Mas no final desse papo todo aqui, que é para conversar com vocês, vamos pensar bem a respeito desse assunto aí, da propaganda que estão nos empurrando aí e querem nos tirar o carro a motor para colocar um carro a bateria. Vamos aguardar, né? Não sei se isso realmente vai vingar. É possível que vingue, mas vai ser vingar para uma faixa pequena, mais pequena ainda da população. Ou a maioria vai ser alijada desse processo porque os parâmetros de um carro movido a bateria, ele não alcança as classes econômicas baixas, tá bom? Espero ter gostado do vídeo e entendido. Eu vou dar uma olhada aqui no que eu gravei e se eu achar que ficou muito enrolado, eu apago, tá bom? E aí faço outro vídeo. Mas caso contrário, fica o vídeo aí só para a gente pensar um pouquinho. Que carro a bateria não é carro. Ele é um veículo a bateria, não é um automotor, tá bom? Esse é o princípio. Então, o que a gente tem que levar em conta a respeito disso é o que estão realmente nos vendendo. Né? É proteção ecológica? Será que é isso? Falsidade ecológica? Ou realidade? Qual é a realidade por trás de banir um processo todo aí que tem mais de 150 anos para uma coisa que também tem esse tempo, mas que nunca foi usada realmente porque não pode, porque não dá, por mais que se tentasse. Né? Hoje tem condições melhores para isso, né? Mas é para todos? Ou é só para uma faixinha aí de 1 ou 2% da população? E olha lá. Tá bom, amigos? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo falando de veículos, carros e motos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Pense nesse assunto de carros
É muito interessante. Tá bom? Valeu.